Você já sabe, né? Quarta-feira é aquele dia que a gente bate um papo com o doutor Maurício Vitor, que sempre traz importantes esclarecimentos para o público no que diz respeito ao direito que o consumidor tem e também o dever que ele tem, tá? Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo ao BDL de hoje. E eu quero começar a nossa conversa, começar o nosso papo falando sobre esse vídeo de uma noiva que viralizou nas redes sociais, porque ela mentiu, não disse que era noiva para poder não pagar tão caro na maquiagem, porque basicamente o serviço é o mesmo. Só que quando você fala que é noiva ou casamento, colocam ali 50% a mais no preço. Pode isso, doutor? Um local pode cobrar mais caro? A noiva pode mentir para poder não pagar tão caro? Conta para o pessoal de casa. Muito bom dia, seja bem-vindo ao BDL de hoje. Bom dia, Pierre. Bom dia a toda a nossa equipe, aos nossos queridos telespectadores e aqueles que não estavam no intervalo, né, conosco. Um bom dia também. Pierre, veja, situação realmente delicada, virou, né, aí hit na internet, como é próprio acontecer, né? O caso é muito peculiar, a internet faz bombar e aí a gente aproveita para tirar lições dos casos em que são possíveis. Esse é um caso em que você pode ter visão favorável a um, a outro, mas vamos falar a questão da lei, né? Se eu vou me submeter a um determinado serviço, não importa a minha qualidade, não importa quem eu sou, para que eu quero, importa é o serviço. Se eu contratei uma maquiagem, eu preciso que aquela maquiagem se realize da melhor forma. O que é a melhor forma? O melhor produto, o melhor serviço que aquela profissional possa entregar. Então, do ponto de vista do contrato entre as partes, não houve nada de irregular. Se a noiva escondeu da maquiadora o fato de que ela era noiva, isso não faz diferença no produto entregue. Se ela queria aquele serviço e aquele produto, ela obteve aquele serviço, aquele produto pelo preço que ele valia. Então, embora haja uma insatisfação, um sentimento ruim por parte de quem fez o serviço, porque normalmente para um serviço assim eu cobro mais, mas se você entregou o mesmo serviço, não faz o menor sentido que ele custasse mais caro. Então, não há razão para a revolta. O que há é um desacordo comercial em que a pessoa que prestou o serviço entende que deveria ter sido havido sinceridade de quem contratou. Mas quem contratou, contratou e obteve o serviço que pretendia ter. Então, Pierre, embora seja polêmico, porque há dois lados aí se achando com a razão, do ponto de vista do direito do consumidor, aquele serviço foi entregue e pago conforme aquilo que se esperava dele. Nada além disso. Ou seja, a noiva mandou muito bem. Doutor, agora mudando um pouquinho de assunto, porque nos últimos dias, infelizmente, raios atingiram o litoral paranaense devido a essas tempestades aqui na região. Muitas pessoas tiveram os seus aparelhos eletrônicos queimados nessas descargas elétricas. Doutor, como agir nesse caso? De que maneira o consumidor ele pode pedir o reparo por causa dessa situação? De que maneira, então, agir para poder não ficar no prejuízo? Situação bastante comum, né, Pierre? Não é incomum e às vezes não é nem decorrência da queda de raios, são problemas em rede elétrica, por falha na prestação do serviço ou às vezes por algum incidente. Um acidente que derruba um poste, causa aí uma modificação no fluxo da corrente elétrica e pode causar danos em aparelhos. O consumidor, aquele que está recebendo a prestação do serviço de energia elétrica na sua residência, ou mesmo o comerciante, o industrial que receba no seu comércio, na sua indústria, tem o direito a ressarcimento sempre que o dano ao produto decorrer daquela queda ou daquela flutuação de energia elétrica. Então, o que o consumidor deve fazer? Quando ocorrer, o quanto antes você puder, efetue o registro, seja por telefone, até WhatsApp, e-mail, qualquer forma que você tenha disponível de contato com a companhia. Até presencialmente, hoje em dia é mais raro, mas há sim
balcões de atendimento para que você faça uma reclamação. Você tem que informar o dia, hora e o aparelho que danificou. A empresa deve solicitar em pouco tempo que você apresente o aparelho ou orçamentos com laudo para reparo daquele aparelho. Se ela não fizer esse contato para você entregar esses documentos e iniciar o processo de ressarcimento, você mesmo, consumidor, pode procurar uma assistência técnica, sempre munido de mais de um orçamento, fazer o conserto, solicitar de quem fez o conserto o laudo do porquê aquele aparelho queimou, que faça constar que houve uma alteração na corrente elétrica que causou o dano, e aí, de posse desse documento, você vai exigir o ressarcimento da companhia de forma administrativa. Existe, além do Código de Defesa do Consumidor, para esses casos, Pierre, uma resolução da ANEEL, que obriga, sim, que seja feito o ressarcimento. Houve tempo que essa resolução limitava a comunicação do fato em 90 dias. Hoje não. Hoje é muito maior o prazo, é de 5 anos. No entanto, aconselhamos que você faça o registro de um fato desses imediatamente após a ocorrência, porque isso vai demandar de você muito menos esforço para comprovar o fato e muito menos documentos para você entregar à companhia e ver se ressarcido de um prejuízo. Muito importante, né? E eu aprendi no quadro Direito do Consumidor que quanto mais documentos você tem, melhor fica toda a situação. Agora, doutor, falando sobre crediário, porque também no início do ano, muitas pessoas querem trocar os seus eletrodomésticos, querem trocar até mesmo um aparelho telefônico, e aí fazem por meio do crediário. Algumas lojas, elas acabam meio que obrigando o consumidor a só pagar em dinheiro espécie. Não pode pagar no débito o carnê com o crediário, não pode fazer um Pix. Isso é possível, doutor, exigir apenas uma modalidade de pagamento, no caso, o dinheiro em espécie? Pois é, Pierre, é um desconforto nos dias atuais, né? O fornecedor aí, o comerciante, está deixando de bem atender ao cliente. Porém, se ele informou desde o início da relação comercial de que só seria possível o pagamento desse carnê, desse crediário em dinheiro, aí ele tem a possibilidade de assim exigir. Se isso não foi informado inicialmente, se o consumidor desconhecia esse fato, não há a mínima possibilidade disso ser exigido posteriormente. A relação fornecedor-consumidor é uma relação que deve ser transparente. E aquilo que não estiver claro ao consumidor passa a obrigar a aceitação do fornecedor. Então, quando eu estive na loja, fiz a compra, fiz o crediário, ninguém me disse nada, não tinha uma placa ali em letras grandes que eu pudesse ler e entender que quando eu fosse pagar somente poderia fazê-lo em dinheiro, eu não posso ser obrigado a assim agir no momento de pagar. Mas se havia sim um aviso, se eu fui notificado desse fato, a loja poderá exigir sim. Mas vamos ponderar, né? É difícil que aconteça todo esse esclarecimento. Então, a regra é: não pode haver a exigência. Doutor, muitíssimo obrigado pela participação no Bom Dia Litoral de hoje. É sempre um momento de muita felicidade para todos, inclusive para diversos telespectadores que são fãs desse quadro. A sua participação aqui no Bom Dia Litoral. Muito obrigado por trazer, então, respostas para dúvidas do público de casa e até mesmo de nós aqui da TVCI. Um abraço, doutor, e até a próxima semana. Obrigado a você, Pierre, obrigado à equipe, obrigado aos nossos telespectadores. Nós ficamos muito satisfeitos em poder atendê-los, né? Estamos aqui para essa finalidade. Quero me penitenciar aí por não estar presencialmente no estúdio, porque hoje a programação era para estar aí. Lamentavelmente, a nossa estrada ainda está passando por diversos problemas, né? E eu estava ali já me dirigindo a Paranaguá, quando o meu Maps e o meu Waze acusaram que eu chegaria depois das 9 da manhã. Eu falei, mas 2h30 de estrada não vai dar. Voltei rápido para daqui fazer virtual e poder a gente atender os nossos telespectadores, e esperamos que com a vinda agora do pedágio possamos estar mais tranquilos em relação ao nosso
Transporte Paranaguá-Curitiba e na próxima semana, se Deus quiser, aí ao vivo no estúdio. Um abraço, Pierre, um abraço a todos. Um abraço, até mais.